Que alegria de viver! Eu sou o Guru do Himalaia e você está tomando um cafezinho com o Guru, aquele papo que vale muito, muito a pena. Quero contar uma coisa incrível que aconteceu na minha vida que virou o áudio secreto do Guru. Qual a história do áudio secreto do Guru que você pode adquirir aqui? É do Hotmart. As pessoas perguntam para mim, é lá mesmo. Você vai ouvir, né? É fácil de ouvir, tem aproximadamente 1 hora esse áudio. Eu fiz antes do Paranormal e era um áudio como obter um canal de sucesso no YouTube, porque como eu fazia o Zé Graça, e o Zé Graça era um personagem muito famoso, tinha uma voz distorcida, inclusive esse áudio é distorcido, com a voz distorcida, não é a minha voz, eu que fiz, mas eu modifiquei ela por computador, uma voz mais fina, e o que acontece? Ele vendeu 1 unidade apenas quando eu coloquei, e eu falei, meu Deus, isso foi um fracasso retumbante. Até as pessoas que estavam perto de mim começaram a fazer bullying, a zoar, etc, etc, etc. Anos depois, essa pessoa única que comprou esse curso entrou em contato comigo falando que ela ficou milionária. Acreditem se quiser. Eu tenho testemunhas disso. E é verdade. Ela ficou milionária ouvindo esse áudio. Se você quiser também ouvir este áudio, você pode comprar esse áudio e se deliciar com essa épica narração do Zé Graça, que sou eu mesmo, o Guru do Himalaia, o Guilherme Monteiro Praça. São essas 3 entidades e para um futuro vai virar até um livro essa história, de tão épica que foi essa história. Então aproveite aqui, tem aqui, vai ter no link da descrição do vídeo, o áudio secreto do Guru. Lembrando, vocês vão ouvir a minha voz sim, modificada roboticamente, porque era um personagem que eu fazia para o YouTube de muito sucesso, e vocês vão se divertir com esse áudio maravilhoso e inspirador. Áudio secreto do Guru. Que bom receber você de novo aqui, meu querido Léo Martins. Tudo bem com você? Tudo bom, cara. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar sobre as coisas interessantes. Muito bom. Quero que você passe de novo, porque às vezes a pessoa chega de paraquedas. Quem é você, o que você faz para contextualizar a história antes de a gente entrar nos assuntos quentes? Bom, eu sou professor colaborador lá na USP, Universidade de São Paulo. Sou pesquisador de temas ligados ao extraordinário, então eu estudo experiências ditas paranormais, fenômenos religiosos e coisas assim, do ponto de vista estritamente da ciência. Então eu trabalho como cientista, como pesquisador, ao mesmo tempo que eu sou também psicólogo clínico. Legal, então que bom vamos ter uma visão da ciência e ele adora estudar os assuntos místicos. E como dá aquele exemplo que você deu que é perfeito sobre o carro usado, que a gente fala assim, será que isso é místico, será que isso é científico? Para a gente contextualizar aqui, que é bem ilustrativo esse exemplo aí. Ele está falando de uma coisa que a gente conversou no outro episódio sobre o que é o real ceticismo da ciência, porque as pessoas muitas vezes pensam que a ciência é inimiga da religião, do misticismo, enfim, e que o ceticismo é aquela coisa meio ranheta, meio, não quero saber, lá, não quero saber. E não é isso que é o ceticismo de verdade. Claro que tem gente que é assim, mas o que é ceticismo científico de verdade é só aquela postura que qualquer um de nós teria ao comprar um carro usado. Sim. Então eu chego para você, quero vender um carro usado, você vai querer andar nele, você vai dar uma olhada geral, você vai pedir um mecânico para dar uma olhada, não porque necessariamente você está achando que eu tô com alguma má intenção. É o que você faria ao comprar um carro usado de qualquer pessoa. Você quer saber a quilometragem, tudo isso. Mesmo que eu te diga, você vai querer dar uma segunda checada, é normal. E a gente aceita bem isso no dia a dia, né? Eu comprar um carro usado, fazer tudo isso. Por que a gente não aceitaria isso em outros domínios? Então, quando chega alguém para mim e fala que foi abduzido por alienígenas, por exemplo, fala, tá, bacana, deixa eu entender esse detalhe aqui, vamos examinar isso e isso. Essa outra hipótese aqui, ela já foi verificada? Tudo com esse cuidado simples de não entender que a pessoa necessariamente está querendo me passar a perna, ou que não necessariamente ela está errada, mas só esse cuidado. Então esse é o ceticismo saudável que a gente tem em várias áreas da vida. Se o seu filho, por exemplo, te diz que o cachorro comeu o dever de casa, aquele exemplo clássico, né, cara? O cachorro comeu o dever. Você vai pensar em outras possibilidades e você vai querer investigar outras possibilidades. Você vai conversar com ele, você fez mesmo o dever, tal. Então esse que é o ceticismo da ciência, é só um cuidado, uma espécie de bom senso um pouco mais sofisticado para tentar entender se há outras possibilidades para explicar tudo aquilo e tal. Entendi. Não, faz total sentido. Então,
Nós não somos inimigos da ciência, tampouco dos místicos, e sabemos aquele velho clichê. Existem místicos ruins, existem cientistas ruins também, né? Não é só para um lado, nem para outro. Existem cientistas extraordinários e existem místicos extraordinários que fazem coisas que a gente fica maluco. Vamos falar sobre extraterrestres, começando com abdução. A abdução deve ser o clássico. Todo mundo foi abduzido, todo mundo foi levado. O que você tem a falar sobre isso? Casos que te assustaram, casos que você pega que não tem nada a ver com nada mesmo. Pode desenrolar esse assunto aí que é legal. Legal. É um dos meus principais temas de pesquisa em psicologia, lembrando que a gente está falando de experiências de abdução. Experiência é algo subjetivo, então não necessariamente aconteceu alguma coisa, mas para a pessoa algo aconteceu. Então o ponto de partida é a pessoa. Ela chega e fala, ó, eu fui levado para alienígenas e tal, e a gente, sendo pesquisador na área de psicologia, a gente vai tentar entender partindo do pressuposto que aquilo, no mínimo, é uma experiência subjetiva. Né? Acontece o mesmo em relação a qualquer outro fenômeno supostamente paranormal. Tem muita literatura científica sobre a abdução por alienígenas, publicada em periódicos científicos e em livros acadêmicos. Um exemplo que eu gosto de dar muito para as pessoas entenderem que estudar cientificamente esse tipo de coisa é um trabalho sério. A Associação Psicológica Americana, um dos principais órgãos de psicologia do mundo, tem um livro que eles já publicaram, está na 2ª edição, deve estar saindo uma 3ª aí, atualizado, eu espero, chamado Variedades das Experiências Anômalas. Em inglês, né? Varieties of Anomalous Experiences. Tem a versão em português traduzida pela professora Fátima Machado e o professor Wellington Zangari da USP. E tem um capítulo só sobre abdução por alienígenas. Então, pessoal acadêmico geral, mais da psicologia, tentando entender se esses relatos têm alguma questão com saúde mental, será que essas pessoas têm alguma questão psicológica que faz elas terem essas experiências ou não? Spoiler, não tem. Será que tem características de personalidade que fazem as pessoas ficarem mais propensas a relatar essas coisas? Quais são os desfechos mais comuns? Será que isso gera transtorno de estresse pós-traumático? Que explicações alternativas existem para esses relatos de abdução por alienígenas? Então, tem muita literatura científica sobre isso e eu fui um dos primeiros a pesquisar esse assunto aqui no Brasil, em psicologia. Quase tudo era literatura lá fora. Então, meu mestrado foi sobre isso, meu doutorado foi sobre isso, e sempre financiado pelo governo do estado de São Paulo, financiado pelo governo federal, na FAPESP, CNPq, só para vocês verem que a ciência não é inimiga a priori desses temas. O que a gente difere muitas vezes é o caminho que a gente usa para entender os pressupostos e tal. Mas a gente é super interessado nesses fenômenos. E aí a gente aprendeu muitas coisas estudando os relatos de abdução. Tem um monte de coisa que a gente pode ir entender, desde fenômenos como paralisia do sono, até como que certos grupos se apropriam de certas explicações para descrever a realidade, para dar sentido para a realidade. Tem alguns casos que de fato são falsos, sabidamente falsos. Tem muitos casos que são atribuíveis à paralisia do sono. Então o que a gente vê é que, no mínimo, uma grande parcela desses casos podem ser atribuídos à farsa e a especialmente erros de interpretação de fenômenos naturais conhecidos. Com paralisia do sono é o exemplo mais comum. Mas tem uma parcela dos casos, uma minoria, que é mais difícil de explicar, o que não quer dizer necessariamente que são extraterrestres de verdade, mas que são mais difíceis de explicar e que a gente ainda está lutando com esses casos, pesquisando esses casos. Legal. Vamos para os casos clássicos de abdução, que são alguma coisa da própria cabeça da pessoa. Tem casos bem clássicos, assim, que dá para falar assim, não, esse não eu descarto, assim, coisas... Quando é da cabeça da pessoa, só um detalhe, a gente normalmente não descarta no sentido de perder o interesse. Isso acaba ensinando muito sobre processos psicológicos humanos. Então a gente também tem muito interesse para casos que a explicação ela fica mais evidente. Isso ensina muito. Mas tem muitos casos interessantes que a gente pode repensar. Por exemplo, se a gente comparar as abduções antigas com as atuais, lembrando que as atuais parece que elas estão diminuindo, porque culturalmente está perdendo um pouco sentido essa ideia de abdução, a gente consegue ver o tanto que esses relatos são afetados pela cultura, pelo contexto de cada época. Vou dar um exemplo. Se você vai lá atrás, pensa no Antônio Vilas Boas, que foi um agricultor do interior de Minas Gerais. Então, ali na madrugada de 15 para 16 de outubro de 1957, ele teria sido levado por 2 alienígenas, cada um pegou 2 ou 3, cada um pegou num sovaco ali, nas pernas dele, carregaram ele para dentro da nave de forma bem truculenta. Eles tinham uma roupa, segundo o relato, uma roupa parecendo de mergulhador.
Então, com uma espécie de escafandro, tinha até uns tubos saindo do capacete, muito parecido com os filmes de ficção científica e revistinhas em quadrinhos de Flash Gordon e coisas assim que havia na época. E vários outros relatos, mais ou menos ali dos anos 50, 60, os alienígenas eram muito truculentos, tipicamente. Então pegava no braço mesmo. Tem um caso também bastante conhecido, que é o caso Bebedouro, que é um caso que teria acontecido no final da década de 60, ali na cidade de Pedro Leopoldo, entre Pedro Leopoldo e Matosinhos, em Minas Gerais, que inclusive é a minha cidade. Então um abraço pessoal de Pedro Leopoldo. Em que um policial militar teria sido abduzido por extraterrestres e também mesma coisa, bem truculentos, eles teriam emitido um feixe de luz que paralisou o corpo dele, foram lá, pegaram ele pelos braços, pelas pernas, jogaram ele dentro da nave. Então, se a gente pega no começo, tem muito essa coisa da truculência, e ao mesmo tempo que os trajes dos supostos extraterrestres, eles são muito parecidos com as roupas dos primeiros astronautas, das primeiras gerações de astronautas, então aquela roupa bem fofa, parece aquele mascote da Michelin, lembra aquele? Sei, bem fofinho. Com aquela coisa fofinha, parece alguns bebês que tem aqueles gomos assim no braço, e com capacetes grandes, então o caso Sagrada Família em Belo Horizonte é outro exemplo, o ETs com aquela roupa bem fofa e um capacete parecendo aquele aquário, parece o desenho do Bob Esponja que tem aquele esquilo, que usa aquela bolha. Aquário na cabeça. Exatamente. E conforme as décadas vão passando, e aí o nosso imaginário sobre essas questões vai mudando. Hoje a gente vê, por exemplo, aí esse pessoal da SpaceX e tal, os trajes espaciais agora colados no corpo, bem fininhos, o capacete mais justinho. O próprio comportamento dos astronautas e das missões espaciais mudando, o nosso imaginário vai mudando. Coincidência ou não, os ETs também começam a mudar. Então um detalhe que eu esqueci de comentar até, além da roupa e da truculência, é que era muito comum nos anos 50 e 60 as pessoas verem os ETs ajoelhados no chão, catando pedrinha, catando amostra de planta. Era muito comum. Tinha muitos relatos, como o caso Lins, interior de São Paulo, também conhecido como caso Maria Sintra, em que uma suposta extraterrestre teria batido na porta do hospital psiquiátrico, ela, que era funcionária, abriu a porta e o ser pediu, de forma gestual, água. Aí é como se quisesse uma amostra de água. Então, depois que encheu o recipiente lá com a amostra de água, foi embora. Então, essa coisa de coletar amostra, sabe, do solo, do ambiente. O próprio caso Sagrada Família que eu comentei também, os seres teriam pegado uma amostra de água. Isso muito condizente com o imaginário daquela época do início da corrida espacial, como a ideia era ir para a Lua e ficar catando pedrinha e tal. Conforme as décadas foram passando, isso começou a mudar. Então, hoje em dia, você não vê mais praticamente relatos de seres truculentos, você não vê mais praticamente relatos de seres com roupas pesadas, e você não vê praticamente nada sobre seres tendo essa exploração planetária mais básica, catar pedrinha e tal, e as coisas vão ficando movidas por outras coisas culturais. Por exemplo, veio logo depois ali, né, o movimento Nova Era, que a gente conhece, a década de 90, a década do cérebro, então essa ideia de juntar esses assuntos e a gente pensar em propriedades humanas sutis, sabe? Níveis de consciência, estados alterados de consciência, fenômenos como telepatia. Os ETs aos pouquinhos foram deixando de ser truculentos e ficando mais sutis, dominando as pessoas por telepatia, por exemplo, convencendo as pessoas a entrar na nave numa espécie de transe. Depois o tempo foi passando, a gente está vendo uma espécie de individualização cada vez maior das experiências paranormais, então as pessoas estão cada vez mais se beneficiando de uma espécie de self-service ali, que ela escolhe o que ela quer, ela faz em casa, ela faz os cursos em casa, tudo ali. Até isso está se refletindo nos ETs, porque a gente está vendo que os ETs estão cada vez menos, por exemplo, levando a pessoa para algum lugar. Até a abdução está acontecendo em casa, as tais visitas de dormitório. Então, começou mais ou menos na Argentina ali, o pessoal começou a relatar que os seres não abduziam mais, faziam todos os procedimentos na cama da pessoa mesmo, uma coisa mais portátil ali, e as pessoas estão relatando cada vez mais esse tipo de coisa. Então, assim, percebe que, coincidentemente ou não, com cada época e com o imaginário de cada época, os alienígenas vão se amoldando. Isso não quer dizer necessariamente que todos os casos têm a ver com questões culturais e tal, mas falando do que eu falei no outro episódio, sobre a gente buscar primeiro as explicações mais simples, a gente consegue pensar na cultura como uma explicação mais simples para muita coisa que a gente vê nesse domínio. As coisas que são mais difíceis a gente ainda está tentando. Interessante. Aí a gente pode pensar assim, chegar em que conclusão? Os ETs estão estudando a gente, estão mudando, ou as pessoas imaginam os ETs de acordo com a época? Qual que é a conclusão que os cientistas estão tentando chegar?
Pensando na ideia de que as explicações mais simples vêm primeiro, essa hipótese do nós imaginamos os ETs conforme o instrumental da nossa época é a que vem primeiro que a gente tem que considerar. Não quer dizer que a gente está batendo martelo. Tá? O que a gente está dizendo esse é um ponto muito fundamental, a tal da navalha de Ockham, que as pessoas já devem ter ouvido falar. Né? Entre duas ou mais explicações, a gente começa pela mais simples. Pensando naquela coisa do carro, já que o exemplo colou, ficou legal. Pensa que você está num campo andando assim, você vê uma maçã caída no chão e logo à frente assim uma macieira. Qual a explicação mais simples para aquela maçã ter ido parar ali? Que ela caiu daquela macieira. Tá tudo ali, né? A macieira, a maçã, a gravidade, tá tudo ali. É a explicação mais simples, mas não necessariamente a correta. Pode ser que alguém estava passando por ali com uma maçã e deixou cair. Sim. Por exemplo, a maçã caiu de, sei lá, qualquer outro lugar, alguém, enfim. Mas entende que se a gente for tentar explicar de onde veio aquela maçã, a primeira coisa que a gente vai pesquisar é se veio daquela macieira? Porque a explicação mais simples, está tudo ali. Né? Então é a mesma coisa. Quando a gente estuda esses fenômenos e tal, a gente poderia começar por qualquer uma das pontas. A gente podia tentar entender se os relatos são produto da cultura ou se os ETs, por exemplo, se amoldam. O Jacques Vallée, por exemplo, que é um ufólogo francês conhecido e tal, ele falou algumas coisas nesse sentido. De essas inteligências se apropriarem daquilo que é culturalmente dominante para aparecerem usando aquele formato, para ficar mais palatável, para ficar mais fácil para as pessoas, enfim. Então a gente tem duas pontas por onde começar. Se eu começar pela ponta aqui dos ETs superpoderosos fazendo essas coisas, eventualmente pode até ser verdade. Vamos imaginar isso por um momento. Mas eu posso ficar aqui patinando pro resto da vida, porque imagina, por exemplo, se, fazer uma analogia, se as formigas tentassem entender a nossa sociedade. Quantos recursos elas têm para fazer isso? Ia ficar muito difícil, se não impossível. Então elas podem ficar ali patinando o resto da vida sem conseguir demonstrar que os humanos têm esse ou aquele interesse, essa ou aquela possibilidade, porque eles seriam seres muito mais poderosos que as formigas, ia ficar muito difícil, ou talvez impossível. Então, assim, se você começa por essa ponta, você pode ficar o resto da vida ali patinando sem conseguir demonstrar nada. Porque é uma hipótese tão complexa, tem tanta coisa ali que você muitas vezes pode não conseguir verificar, que você pode ficar ali o resto da vida patinando. Se você começa pela ponta de cá, pela ponta da explicação mais simples, é muito mais fácil demonstrar que aquela maçã veio daquela árvore primeiro, é só fazer um teste de DNA, vou imaginar. Você consegue ver se é a mesma espécie, enfim, se é da mesma árvore, se faz sentido ou não. Então, quando a gente está estudando abduções, essas coisas, a gente tenta ir partir dessa hipótese. Será que a cultura, a história de vida, fenômenos como paralisia do sono conseguem explicar? Isso você consegue verificar. É relativamente fácil verificar. Você faz paralelo com cada época, igual eu fiz aqui muito rapidamente. Você vê as características do relato, se bate com paralisia do sono ou não. Você pode fazer algum estudo de levar aquele abduzido para o laboratório e ver como é que está o cérebro dele, se ele está tendo paralisias do sono recorrentemente, igual tem institutos do sono que fazem pesquisas sobre esse tipo de coisa. E aí, se você conseguiu satisfatoriamente achar a justificativa para tudo que aquela pessoa está relatando, a princípio deu. Né? Se depois pintar um outro negócio, vai que ela volta com um artefato. Vamos imaginar aqui momentaneamente. A gente bateu o martelo, aparentemente aquele caso é só paralisia do sono, ela vai chegar com um artefato esquisito. Falou, opa, tá, vamos ter que reabrir o caso, entendeu? Então as conclusões da ciência são assim, a gente começa por facilidade, por praticidade, pela explicação mais simples, muitas vezes já para ali porque já resolveu, e se tiver motivo a gente reabre. Entende? Então, por enquanto, respondendo a sua pergunta, a cultura, o contexto da época explica, no mínimo, uma grande parcela dos casos. Já ajuda, né? Com certeza. Agora, casos não cravados, porque até hoje a gente entrevistou aqui o caso do Travis Walton. Eu vou aproveitar para perguntar, você deve ter ouvido falar já do Travis Walton. Na televisão americana, o que foi ruim no caso dele? Ele passou por aquele detector de mentiras e foi reprovado. Parecia que ele estava com um discurso incongruente com o que ele estava contando. Então, aquele que todo mundo conhece, que já viu na televisão nos anos 90, lá que passava naqueles programas do Gilberto Barros, sei lá, nem eu lembro o que era lá, que ele tá falando mentira, Brasil, não sei o quê, aí, tá falando, né? Acho que era isso. Tem um filme, né, Fogo no Céu, que é baseado no livro que o Travis no escreveu. Fire in the Sky. E ele veio aqui, eu vi ele de perto, assim, como você tá aqui comigo. E pra ele, o que eu achei interessante no caso dele, pode ser verdade, pode ser mentira, é que ele não quer se promover aquilo, porque aquilo parece que machucou ele mesmo. Ele conta aquela história como algo sendo muito ruim para a vida dele,
Não foi algo, nossa, que bom que eu fui abduzido, assim, né? E, inclusive, ele fala que odeia o filme. Ele falou isso pra mim. Mas ele aparece no filme. Inclusive. Aparece, mas ele falou que odiou porque deram um tom meio terrorístico. Sim, no final, assim, ali, na última parte do filme, não tem nada a ver com o relato dele. Nada a ver com o relato. E ele falou, aí ele falava lá em inglês, ele era bem caipirão, um cara simpático e tal. Assim, eu vou usar o caso dele porque foi um caso que passou aqui no Paranormal, né? Uhum. Às vezes, eu entendo que as pessoas podem ficar nervosas na hora de contar um relato. Né, o cara, eu fui... E ele falava que o túnel da nave que ele ficou era menor do que ele. Então ele ficava assim, abaixado, ele tava sem ar. Aí ele olhou para um lado e viu uns bichos olhando para ele. Porra, que situação horrível. Como é que você vai ficar bem nisso, né? Mesmo que ele tenha... Vamos supor que ele imaginou isso. Foi uma alucinação da cabeça dele. Mas as pessoas zoaram muito o caso dele lá na televisão americana porque descaracterizaram a hora que saiu nesse detector aí, né? Você tem mais alguma coisa desse caso? Alguma incongruência ou alguma coisa relevante? Tem muita coisa interessante. O caso do Travis, ele tem vários detalhes, mas vou chamar a atenção para pelo menos 2. Um é que ele foi submetido à regressão hipnótica. O que já gera um monte. O que não pode ser cientificamente provado. Não só não pode ser cientificamente provado, como a gente sabe que a hipnose, para recuperar memórias de eventos mais antigos, ela tem um monte de problemas. Tá. Uma coisa é você, sei lá, acabou de ser atropelado aqui na saída do prédio, vamos fazer rapidinho. Então a hipnose dá uma ajudada ali a acalmar a pessoa e tal. Aí tem mais chance dela lembrar um pouco melhor mesmo o que aconteceu. Outra coisa muito diferente é você se lembrar de um negócio que já passou, já tem um tempo e que tem características até potencialmente traumáticas, emocionantes demais. A gente sabe que a hipnose ela produz falsas memórias. Então, quando a pessoa é hipnotizada, e eu como psicólogo, eu também sou estudioso e praticante de hipnose na prática clínica. Claro. Quando a pessoa se lembra, o que acontece é que o cérebro dela começa a produzir conteúdo, vai produzindo conteúdo. Só que esse conteúdo ele não é vivido pela pessoa durante a hipnose como se fosse uma imaginação simples. Se eu te pedir para imaginar uma abdução e agora, você consegue. Não. E você sabe que é uma imaginação sua, você está imaginando agora, livremente. Quando acontece em hipnose, a impressão subjetiva que dá é que é uma memória autêntica. Ela aparece com o mesmo senso, assim, o mesmo colorido de uma memória verdadeira. Porque a hipnose tem essa coisa da involuntariedade. Então, quem já foi submetido à hipnose aí, experimentou aqueles fenômenos de levitação de mão, essas coisas, ou de não conseguir abrir os olhos, você fica com aquela sensação que você está fazendo coisas sem querer, porque é involuntário mesmo, tem a ver com processos psicológicos conhecidos como a dissociação, enfim. Mas o lance é que, da mesma forma como você levanta a mão sem perceber que é você que está levantando, você também produz conteúdo interno, imagens mentais e tal, sem perceber que é você que está produzindo. Parece que é um negócio que vem sozinho. Então, a impressão que dá é que você está se lembrando. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, o estado que você está ali estimula o seu cérebro a produzir esse conteúdo de forma meio livre, assim, digamos, sabe? Sem muito compromisso com o que de fato aconteceu. Tal como quando você sonha, por exemplo, enfim, ou quando você imagina. Então a hipnose ela produz muita falsa memória. Só que para a pessoa parece uma memória autêntica. Olha o impacto disso. Então a gente teve, por exemplo, lá nos Estados Unidos o pânico satânico nos anos 80 e 90, pessoas que começaram a se lembrar de supostos abusos ocorridos em contexto ritualístico, de rituais satânicos. Então famílias foram destruídas, um monte de gente foi presa, processada. Foi uma confusão porque as pessoas estavam relatando que foram abusados por pais, tios, vizinhos em rituais satânicos ocorridos no porão da casa. E não foram? Eu não lembro. E não foram. Assim, claro que eventualmente pode ter acontecido alguma coisa, mas né, em algum caso e tal. Mas o que eles foram vendo? Que várias daquelas pessoas eram inocentes. Então, mas aí o estrago já estava feito. Então, por isso que o pânico satânico ele foi passando, porque as pessoas foram entendendo melhor o fenômeno das falsas memórias. Por isso que nos anos 90 foi o boom de pesquisa em hipnose e falsas memórias. Tem muito artigo científico daquela época, justamente por causa desse pânico satânico, que conversa também com as lembranças de abdução ocorridas com o uso de hipnose e vários casos desse tipo. Então, o fato de muitas dessas supostas lembranças do Travis terem vindo em hipnose é um detalhe que a gente tem que, usando aquele ceticismo saudável, dar um passo atrás e falar... E um outro ponto é que saiu na internet, aí não tem muito tempo, isso está no YouTube, vocês conseguem achar facilmente, uma gravação de áudio, aliás, mais de uma, atribuída ao Mike Rogers, que é aquele amigo do Travis, que era o lenhador-chefe da equipe lá, questionando o caso Travis, falando que não foi bem assim. Ele mesmo. O próprio Mike Rogers. Tá. Então, atribuído a ele.
Tá bom. Né? Porque um cara lá estava fazendo um documentário sobre o caso, aí ele estava em contato com o Mike Rogers, tem vários contatos telefônicos entre eles e tal, e aí, numa certa altura, o suposto Mike Rogers dizendo que o caso não foi isso bem que aconteceu, e alguns outros pesquisadores mais recentes, tem uma menina lá da Austrália, que eu esqueci o nome dela, mas que ela fez usando esses dados todos e umas reconstituições e tal, começaram a levantar possibilidades alternativas para explicar o caso como fraude, sabe? Que o Travis teria ficado escondido numa espécie de torre da guarda florestal que ficava longe da área para a qual os policiais foram levados para procurá-lo. Então, hoje o caso está sendo muito questionado em certos círculos mais céticos da ufologia, sabe? Mas, no mínimo, a questão da hipnose já faz a gente ficar com o pé atrás. Não, legal. Falamos aqui, deixa eu falar aqui sobre o mapa astral, e a gente vai entrar num assunto muito bacana. O mapa astral do meu queridíssimo Otávio Leal. Eu fiz há 2 anos e meio atrás e foi incrível. Aproveita que se você comprar o seu mapa astral, você vai fazer o curso Faça Dar Certo de graça, vai vir junto com o seu mapa astral, é tudo online esse curso. E o mapa astral serve para quê? Para você que está perdidão, patinando na vida amorosa, financeira. Eu fiz o meu mapa astral 2 anos e meio atrás e funcionou demais pra mim, é legal. E ele faz isso há mais de 35 anos. É muito tempo fazendo o mapa astral. Já fez de várias celebridades, como eu falei, ele fez o da Rita Lee, por exemplo. Fez de outras celebridades da televisão, fez do Guru do Himalaia e foi legal demais. Então aproveite, faça o seu mapa astral com desconto aqui desse cupom, pagamento facilitado. E ainda ganhe esse curso Faça Dar Certo, que tem 40 aulas incríveis. Você vai fazer online, não precisa fazer nada, só do conforto da sua casa. Então, grande dica aí para você. Muito bom. Meu querido Léo, vamos falar de casos que você e a ciência ficaram com aquela interrogação. Tem o do Travis que é meio duvidoso, é legal. Outros que a gente sabe, Varginha, Operação Prato e não sei o que, não sei o que lá. E outros, tem milhares aí. Mas qual um caso que você falou assim, caramba, esse parece que rolou mesmo, hein? Assim, que ninguém chegou numa definição, mas que todo mundo ficou meio... Ih. Não, o que tem são casos que a gente está patinando ainda para tentar entender, enfim, que a gente não tem uma explicação bacana. E você já citou alguns. Então, o caso Varginha é um caso super interessante. Ele é legal. O caso da Noite Oficial dos OVNIs, 19 de maio de 86. Até hoje tem várias possibilidades. Tinha um astrônomo brasileiro famoso, cético, Ronaldo Mourão, que ele propunha uma série de explicações. Ele falava que foi chuva de meteoros. Aí, na mesma entrevista, ele já muda falando que foi um satélite que teria caído. Então, é um caso ainda interessante. Tem toda uma possibilidade aí que é discutida, mas que a gente não tem prova concreta nem nada, de que a Noite Oficial dos OVNIs teria sido um teste para ver a segurança da defesa aérea brasileira, porque o Brasil tinha importado, ao que parece, esses equipamentos radares e tal da França. Então seria uma forma indireta de testar a segurança aérea da França testando aqui no Brasil, que é a coisa mais tranquila, dá para testar e tal. Supostamente os americanos teriam testado aqui, mas não tem nenhuma evidência mais concreta disso. Então é um caso que ainda está aberto, a gente tentando entender o que aconteceu. Você falou de chupa-chupa, né? Então a Operação Prato é super interessante. Então tem vários casos aí que a gente ainda está colhendo material, a gente ainda está tentando entender e às vezes vai levar décadas para eventualmente ter alguma explicação ou não. O chupa-chupa é o chupa-cabra? Ou não, não é outra coisa. Não é nem bicho. O que é o chupa-chupa? O chupa-chupa é o nome popular daquelas luzes que teriam aparecido na época da Operação Prato. Então a população local chamava de chupa-chupa por conta dessa suposta capacidade de sugar sangue e energia vital das vítimas. Né? Então, a Operação Prato aconteceu justamente para investigar esses relatos. Os ribeirinhos, a população de Colares falava que a luz incidia, né, ou no seio das mulheres, ou um pouco mais acima nos homens, ali no ombro e tal. Supostamente sugava sangue, a pessoa ficava anêmica, e aí a população começou a chamar aquilo de chupa-chupa. Inclusive tem um documentário muito bom, você acha ele grátis aí, que é Chupa-Chupa, uma história que veio do céu. O nome é mais ou menos isso. Muito bom. Então, com vários testemunhos da época, eles não estão preocupados em dar explicação, só traz essa coisa mais folclórica, que virou uma espécie de entidade folclórica ali na região. Isso tá difícil de entender, pode ser que... Sim, é muito interessante. Tem elementos, de fato, de histeria coletiva? Tem alguns elementos ali, de histeria coletiva. Mas
parece que não é só isso. Então, pode ser que a histeria coletiva explique uma parte do que aconteceu. Então, algumas pessoas que não foram atacadas por nada, mas que tiveram picada de inseto. Inclusive, dentro da própria Operação Prato, havia membros da operação que discordavam do Capitão Holanda, que foi o oficial que era responsável pela Operação Prato. Apontando evidências possíveis de um contágio psíquico, né? Ou seja, as pessoas vão, por sugestão, se contaminando ali. Então, tem alguns elementos de histeria coletiva sugestivos. Tem. Mas ao mesmo tempo tem outros elementos que você fala, não era bem de se esperar de um caso de histeria coletiva. Então é um caso que ainda está em aberto, a gente ainda está estudando até hoje, é muito interessante. Legal. E eu mesmo já vi coisas que eu não sei explicar. Então é aquilo, né, do Nietzsche lá, se você ficar olhando muito tempo para o abismo olha de volta para você, né? Então, de tanto procurar, uma hora você acha. De tanto olhar para o céu, eu já vi coisas que eu não sei explicar. Eu já vi luzes diferentes e tal, fazendo zigue-zague no céu, que eu não sei explicar. O que não necessariamente significa que é nave extraterrestre. Né? Tem muita essa confusão nas pessoas. OVNI é objeto voador não identificado. Ou o AP, igual agora, né? A sigla mais atual, né? Mas quer dizer basicamente a mesma coisa. Uma coisa é eu não saber explicar, outra coisa é dar um rótulo para isso, falar que é uma nave extraterrestre, que veio das Pleiades, veio de não sei de onde. Então eu já vi coisas e que eu ainda não achei uma explicação convincente para elas e eu tô aberto. Fica no mistério ali. Porque isso é uma coisa bacana. Aí já fazendo uma ponte que pode ser legal, um autor bacana pra galera ler, que tiver interessado nessas coisas, a gente falou de ceticismo na ciência e tal, é o Karl Popper. É um filósofo da ciência do século XX, e uma coisa bacana que ele falava é que se você quer seguir uma lógica mais científica na sua vida e tal, que não quer dizer ser contrário ao misticismo nem nada, mas se você quiser agregar esse elemento, né, de pensar um pouco cientificamente, aquilo que a gente está falando aqui, você tem que abrir mão de duas coisas, que são muito difíceis para as pessoas abrirem mão. A certeza e a verdade. Porque a ciência não trabalha com nenhuma das duas. Por incrível que pareça, pode pensar no senso comum que a ciência trabalha com a certeza e a verdade. Mas a ciência não trabalha com nenhuma das duas. O Popper até falava, se você quer ter certeza de verdade, a religião é um bom lugar para você. Porque a religião trabalha com certeza. Jesus é o Filho de Deus. Buda é o Siddhartha lá. Então, assim, tem os dogmas da religião. Não estou falando que isso é bom e nem ruim, só estou falando que está lá. Tá lá. Né? Então, a ciência, ela trabalha com a ideia de que a dúvida existe, a gente está aqui movido por essa dúvida. Estou falando aqui o tempo todo de um monte de casos que a gente não sabe explicar e que a gente ainda tem que correr atrás e tal. E eu até falei, né, no outro episódio, que se a gente tivesse certeza, igual as pessoas acham que a gente nem ia fazer mais pesquisa. Para que fazer pesquisa para um negócio que você já tem certeza? Né? Então a gente ainda está buscando. O que a gente faz na ciência é tentar diminuir a dúvida. Então, sei lá, eu fiz uma pesquisa ali e descobri que com abduzidos, isso é verdade, a minha pesquisa de mestrado, com uma amostra de abduzidos, de pessoas que acreditam que foram abduzidas, e a gente viu que elas não têm transtornos mentais mais do que a população geral. Que tem muito aquela ideia no ceticismo no mau sentido, que é, esse pessoal é tudo maluco. Maluco, louco. Enfim, todas essas coisas. Mas aí na hora que você testa de verdade, você vê que não. Que você tem uns testes que a gente aplica e tal. Eu aparentemente fui o primeiro a fazer isso no Brasil, mas lá fora já tem, na gringa o pessoal fez isso bastante. E as conclusões são iguais. Que tipicamente essas pessoas não têm transtorno mental. Isso quer dizer que todo caso de abdução está afastado da questão do transtorno mental? Não. Pode ter um ou outro caso de uma pessoa que tem de fato um transtorno delirante aí, alguma coisa, e ela criou internamente esse negócio como parte de uma esquizofrenia ou qualquer coisa. É possível. Possível. Só que o que a gente está vendo? Que tipicamente não é. Né? Mas a gente... Se fosse só eu que tivesse feito essa pesquisa, podia ser um problema meu. Eu que peguei uma amostra meio enviesada e tal, mas aí vem a minha pesquisa. Tá, então a nossa convicção, a nossa dúvida sobre ter relação com o transtorno mental diminui um pouco. Antes a gente não sabia nada, fiz a minha pesquisa, a gente tem um pouco menos de incerteza. Vem a outra pesquisa do fulano, encontrou o mesmo resultado que eu. A incerteza fica menor ainda. Veio o outro, chegou na mesma conclusão, a incerteza vai só diminuindo. Então o que a ciência faz é isso, é tentar diminuir a incerteza, mas sempre tem uma margem de dúvida. É igual pesquisa eleitoral, tem 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou para menos. Não, legal. Eu falei do chupa-chupa, eu confundi, que esse é da Operação Prato. Eu tava pensando no chupa-cabra, que você bacana também deve ter visto alguma coisa sobre. Porque já pesquisei caso de chupa-cabra. Ficou nos anos 90, principalmente o nosso querido, não tá mais entre nós, o Gugu. O que ele colocou do chupa-cabra na televisão foi uma brincadeira nos anos 90 lá. E depois ele mostrou uma palhaçada lá, que não tinha nada a ver com nada, que era uma raia. E aí eu falei, meu Deus, eu perdi uns 10 domingos da minha vida lá querendo ver o chupa-cabra. E aquela musiquinha lá. E eu fiquei, meu Deus, o chupa-cabra vai aparecer na televisão, não sei o que, me enganaram, né? Aí ele mostrou lá o chupa-cabra. E o chupa-cabra, o que é?
E o que você que estudou? Porque assim, até hoje já me falaram de tudo. Que era e parece que ele passa nos Andes também, tem uns relatos no Chile, né? No Peru, é o chupa-chupa, eles falam, acho que é uma coisa assim. Então, é outro fenômeno interessante. Então, vou falar da maioria dos casos. Pode ter um ou outro caso que fuja do que eu vou dizer, mas vamos pela maioria aqui, que fica mais fácil, pela média. Foi um fenômeno, então, que começou lá para os lados do México e foi descendo. Então, início dos anos 90 ali, com alguns casos relatados ali pro lado do México. Inclusive tem um episódio de Arquivo X sobre o chupacabra, que ali no caso eram 2 irmãos mexicanos. Então assim, os caras viajaram na criatividade, né? Aí tá. Então os casos foram surgindo ali, ganhando popularidade e foram descendo. Basicamente a ideia, pode ter gente mais nova aqui que não conhece o chupacabra, né? E já aconteceu comigo em sala de aula, eu dando um exemplo do chupacabra para uma turma de psicologia. Todo mundo novato ali, todo mundo de 18, 19 anos, galerinha entrando na universidade. Não faz nem ideia do que é chupacabra. Já tem uma galera que não sabe nem outros ícones aí, famosos também. Quase que eu falei um aqui, mas não vou falar. Então, legal falar, né, que seria uma suposta criatura, alguns vão dizer extraterrestre, outros vão dizer intraterrestre, outros vão dizer que é uma criatura que os cientistas fizeram e que escapou do laboratório, que se alimentava de animais de criação, como cabra, cachorro, ovelha. Então começaram a aparecer esses casos de animais mortos com suposta ausência de sangue no corpo e marcas no pescoço, orelha às vezes cortada, coisas assim. Conversa com outro fenômeno, embora não seja exatamente a mesma coisa, que é a tal da mutilação de animais, que começou nos anos 60 e é atribuível a OVNIs. Né? Então aqueles animais que tá lá o corpo do bicho morto e do pescoço para cima tá só os ossos. E dali para baixo do resto tá a carne normal. Então tem o fenômeno da mutilação de gado, que parece. E aí foi descendo, foi chegando aqui na América do Sul, já na segunda metade da década de 90, começaram a aparecer os casos. E a gente consegue entender de forma, começando pela explicação mais simples de novo, que uma parcela desses casos pode ser entendido como ataques de animais selvagens, cachorro do mato, essas coisas. Pelo menos uma parte pode. E que inclusive o pessoal da ufologia fica muito pistola da vida quando a gente fala isso, né? Porque um dos grandes problemas é que eles olham muitas vezes os casos como um todo. Isso é um problema muito comum, um problema recorrente. Tem um caso ali que eventualmente é mais difícil de explicar, de animais que foram encontrados mortos. Eu mesmo investiguei um caso assim. Dos animais que foram encontrados mortos num lugar fechado. Num galinheiro, por exemplo, como foi o meu caso. Um galinheiro fechado e os animais mortos ali. Esse caso é misterioso, tem um pouco mais de mistério, vamos pensar. O grau de mistério dele não significa que os outros casos todos são misteriosos. Então, na hora que a gente fala, olha, uma grande parte aí pode ser ataque de cachorro do mato, o pessoal fica pistola. Porque é como se a gente estivesse deslegitimando, inclusive, aquele caso. Mas não, né? O fato de ter um ou outro caso que é mais difícil de explicar, não quer dizer que todos aqueles outros casos sejam a mesma coisa. Claro. Então, é por isso que a gente tenta fazer um olhar mais individualizado, caso a caso, e a gente vê que uma grande parcela de casos embarcou nessa onda do chupa-cabras, né? Então, coisas que antes passariam despercebidas, morte de animal por raio, inclusive, muitas vezes, vários animais morrem. Tem vários casos conhecidos de queda de raio, que o pasto inteiro morreu. Todo mundo que estava ali perto da árvore morreu. 20, 30 cabeças de gado morreu. Animais que foram atacados por cachorro do mato ou outros predadores. Foi tudo sendo colocado na conta do chupa-cabra. Sabe? Então tem muitos casos mais simples. Mas tem outros, inclusive esse caso que eu pesquisei, que foi muito interessante. Posso até relatar rapidinho aqui, numa cidade do interior de Minas. Começou com um sujeito que tinha uma criação de galinhas, tinha um galinheiro lá. E ele conta que todas as galinhas e alguns galos amanheceram mortos. E aí, tá... Né, eu só fui saber dessa história um pouco tempo, alguns dias depois, porque o que aconteceu era que no mesmo bairro, umas 2, 3 ruas para cima, havia uma estrada de terra e um motorista de ônibus estava voltando a pé, porque o ônibus quebrou, ele voltou a pé e ele teria visto uma criatura no meio da pista, isso 10 da manhã mais ou menos, uma criatura de pelo preto agachada. Ele até achou que era um macaco no primeiro momento, achou estranho um macaco grande daquele jeito, mas isso tudo aqui eu tô falando conforme ele falou, tá? Não tô botando a mão no fogo não. Aí ele pegou uma pedra e deu um grito assim pra assustar a coisa, né? E na hora que ele fez, a coisa teria olhado pra trás e seria uma criatura com um rosto não humano e tal. A criatura teria pulado e fugido. Foi aí que eu entrei na história. Porque eu fui atrás desse motorista e tal, e começaram a aparecer outros casos do mesmo bairro. As pessoas começaram a relatar. 2 crianças relataram que quando estavam voltando da escola passaram debaixo de uma árvore, quando olharam pra cima porque fez um barulho, viram uma bola de pelo preta com 2 olhos vermelhos, olhando pra baixo. Uma dona de casa falou que viu pela janela do quarto dela uma criatura toda preta com os braços bem compridos e garras em pé, assim, na rua. Então, esses casos foram se somando, inclusive, passando por aquele problema que eu comentei. Um caso validando o outro.
Então, se um caso aqui é confiável, sei lá, as crianças, criança inocente, não inventar a história e tal, as pessoas dizem isso, né? Se isso é supostamente verdade, todos os outros casos também são. E aí rola uma espécie de mútua validação ali. E aí é que eu cheguei no caso das galinhas do cara. Mas aí já tinha passado uns dias, até todos esses casos. Aí ele falou que, joguei as galinhas fora, joguei no lixão. Tinha um lixão lá na cidade, lá vai o Leonardo, lá no lixão. Né? Um amigo meu foi antes, depois eu fui logo atrás. E tava mesmo, tinha umas galinhas lá mesmo mortas, várias galinhas mortas. Não sei do que elas morreram, até porque elas estavam todas molhadas já lá no lixão, estavam em estado já de decomposição, não dava pra fazer nada, eu também não tinha dinheiro nenhum pra mandar analisar em lugar nenhum. Ficou aquela coisa informal que muitas vezes acontece na ufologia, não sempre, mas muitas vezes, das pessoas chegarem a conclusões com base no olhômetro, sabe? Acontece muito isso. Então, do que aquelas galinhas morreram? Não faço ideia. E o que essas pessoas viram naquela época? Não tenho ideia também. Não deu pra saber nada. Isso foi antes até de eu me formar na psicologia. Isso tem muitos anos. Mais de 20 anos. Então, assim, não pude chegar a conclusão alguma. Mas o que aconteceu? Alguns dias depois, os militares apareceram e começaram a fazer um exercício militar ali. Eu tava lá vivendo naquele lugar naquela época para pesquisar. Aí eu vi uns militares assim nas esquinas, umas 2 esquinas. Aí eu perguntei, né, pra um dos militares o que ele tava fazendo ali, ele só desconversou e o outro falou que era um exercício militar. E tinha mesmo, no morro ali, era bem no bairro onde tinha aparecido. E as pessoas todas ficaram na janela. Nossa, será que os militares vieram capturar? Né? Foi depois de Varginha, então ficou meio que parecendo, sabe? Varginha foi em 96, esse caso foi em 98. Ficou parecendo. A coisa tá se repetindo. Será que os militares vão capturar uma criatura e tal? Aí depois os militares foram embora e depois desse momento que os militares foram embora, nunca mais ninguém relatou nada. Por um motivo ou por outro, ninguém relatou mais nada. Inclusive, as pessoas hoje não querem mais falar do assunto. Eu corri atrás de algumas testemunhas daquela época, agora que eu tenho mais recursos, né? Eu sou um cientista já formado, digamos assim, sei como fazer a pesquisa, coisa que eu não sabia na época, e as pessoas não querem mais falar. Então, é um caso que eu não sei o que aconteceu. Claro que tem hipóteses mais simples para explicar, né? De um contágio psíquico ali, o pessoal foi na onda e tal. E até, talvez mesmo, houve um exercício militar ali banal. E a gente está colocando tudo na conta porque esse é um dos grandes problemas do paranormal, cara, que a gente tinha que parar para pensar muito. Nós temos muito essa tendência de ver padrões nas coisas, de juntar coisas. Então, sei lá, eu tô falando de ETs aqui. Se esse negócio cai, a gente vai ficar... esquisito, será que são eles? Sabe? Então a gente tem a tendência inconsciente até de juntar coisas que não necessariamente estão juntas. Ver o rosto de Jesus numa torrada, juntar coincidências a ponto delas virarem um fato significativo. Então pode ser que essas coisas não tenham muita relação umas com as outras, mas a gente está juntando. Mas esse é um caso que tem aberto até hoje. Tá, legal. É interessante, porque o que acontece? Você falou, às vezes os ufólogos, ele tem um caso que é inexplicável e alguns são bem explicáveis. Aí eles juntam tudo na mesma panela, não dá pra fazer. Falam, esse aqui a gente descarta, esse aqui descarta e esse não. Esse aqui, peraí, esse caso que você viu das galinhas, se você pudesse investigar mais, daria alguma coisa, né? E curioso que as pessoas também não quiseram mais falar do assunto, então ali já rola algum problema. Então, aí a gente pode interpretar de várias formas. Desde, eles foram silenciados, ou nem querem perder tempo com isso. Não querem perder tempo com isso, ou já aconteceu comigo, em caso que depois eu fui ver que era fraude, eu consegui por outro caminho, a pessoa não quis mais falar, eu achei um outro caminho e consegui ver. Como naquela época fazia sentido ela inventar aquela história, por alguma razão, e hoje, como não faz mais sentido, e ela sabe que ela inventou, ela não quer mais falar daquilo, entende? Porque ela não vai dar o braço a torcer mais e tal. Pra falar, não, cara, eu inventei, sabe? A pessoa não vai ter dificuldade de falar isso, então ela prefere não falar mais. Acontece também. O caso Varginha, que a gente deu uma pincelada, o que você viu, alguma coisa legal e não tão legal assim? Porque é um caso bem complexo esse. Cara, nossa, Varginha, eu acho muito interessante, eu penso que no mínimo uma de 2 coisas aconteceu em Varginha. Tem 2, eu coloco 2 possibilidades, assim. Ou algo extraordinário, efetivamente ligado à captura de uma criatura, uma ou mais criaturas, teria acontecido. Outra que é a possibilidade mais simples, mas ainda assim é muito interessante, que é um apanhado de coincidências que raramente acontece. Coincidências acontecem de vez em quando. A gente pode até, a gente pensa muito essa coisa da coincidência, né? Inclusive nos meios místicos muitas vezes se diz que coincidências não existem. Tem um site muito bacana que agora eu esqueci o nome, lá das coincidências espúrias, eu esqueci. Tem um site bacana que eles fazem umas correlações estatísticas que são muito bizarras. Tipo, a quantidade de afogamentos por ano nos Estados Unidos e a quantidade de filmes lançados do Bruce Willis. Não. Então eles veem que tem uma correlação altíssima, sabe?
Então, assim, esse é um exemplo prático de que coincidência existe. Tem vários exemplos. Consumo de leite e a quantidade de assassinatos latrocínio, sabe? Esse aí tem uma correlação. Tipo, na mesma época que teve um pico de consumo de leite, teve muito assassinato, e na época que teve pouco consumo de leite... Que maluco. E assim, não tem nada a ver uma coisa com outra. Afogamentos em piscinas, eu esqueci. Tem vários interessantes. Consumo de mussarela e quantidade de afogamentos em piscinas. Uau. Tem uma correlação altíssima. E assim, obviamente não tem nada a ver uma coisa com outra, sabe? Então assim, primeira coisa, coincidências existem. Não tô falando que tudo é coincidência, mas coincidências existem e esses casos mostram, né? Dessas correlações espúrias. Se vocês quiserem, joguem na internet correlações espúrias que vocês vão chegar nesses exemplos. E aí, quando a gente pensa em Varginha, no mínimo, uma grande coincidência aconteceu em relação a alguns eventos, sabe? A morte dos animais no zoológico aconteceu mais ou menos na mesma época. Na verdade, foi poucos meses depois, né? Mas que as meninas teriam visto as criaturas, uma certa movimentação anômala nos hospitais, no Hospital Regional e no Humanitas, aquilo que aconteceu lá no aeroporto de Viracopos, lá o aparente pouso de aeronave sem documentação adequada vindo do exterior. Então, assim, foi esquisito. Foi. Muita coisa junta. Foi esquisito, muita coisa junta, mas que se cada uma dessas coisas tivesse acontecido separado, de forma bem separada, a gente provavelmente não ia nem prestar atenção. Sabe? Mas como elas aconteceram juntas, a gente já tem a tendência de juntar as coisas, a gente acaba associando. Mas algumas dessas coisas são meio raras de acontecer. Relativamente raras, né? A morte de vários hospitais de animais de espécies diferentes na mesma época, animais que comem coisas diferentes, que têm hábitos diferentes, têm doenças diferentes. Morreu todo mundo ali na mesma semana, lá no zoológico de Varginha. A coisa desse aparente pouso não documentado no aeroporto de Viracopos foi esquisito. Então, assim, não são coincidências de coisas banais, coincidências de coisas que em si talvez fossem raras. Então, assim, por isso que não tem Varginha todo ano, né? Porque é raro acontecer esse monte de coisa ao mesmo tempo. Então, no mínimo, uma coincidência extraordinária aconteceu, ou a outra possibilidade, que é, eventualmente, a das criaturas. Mas que ainda carece de grandes evidências, porque o que a gente tem basicamente no caso Varginha? Evidência anedótica. Evidência anedótica é o nome que a gente dá na ciência para relato. Que é uma evidência, ela é alguma coisa, muitas pesquisas sobre o extraordinário começam com evidência anedótica, a pessoa conta um caso, a gente vai atrás, ou as pessoas falam que tem sonhos premonitórios, e aí a gente faz estudos experimentais sobre sonhos premonitórios. Então o relato não é uma coisa assim que a gente fala, igual as pessoas às vezes pensam, que é inútil. É relato, não precisamos nem olhar. Não, o relato é um ponto de partida, no mínimo, para um fenômeno cultural que está rolando ali, que a gente pode querer estudar. Essa é uma coisa. Mas se a gente for tirar a evidência anedótica, que ela não prova nada, porque os relatos podem estar associados com um monte de coisas, tem gente que inventa, tem gente que viaja na maionese, tem gente que está bem intencionado, que viveu alguma coisa mesmo, mas a explicação que ela tem para o que aconteceu com ela não está clara, sabe? O relato em si, por isso que no direito o relato em si é uma das evidências mais fracas, né? Porque não dá para provar muita coisa só com a fala, porque você não tem como controlar os fatores que levaram a pessoa a falar aquilo ali. Se você tirar a evidência anedótica do caso Varginha, o que sobra? Sobra muito pouco. Em relação mesmo à ideia de que criaturas de outro planeta foram capturadas em Varginha. Teve a história do filme, né, do vídeo, que seria uma coisa interessante. Claro que vídeos podem ser falsificados, mas aí pelo menos seria uma materialidade a mais, teria mais um elemento ali. Então tem toda essa controvérsia em relação ao suposto vídeo de Varginha e as fotos. Apareceu um vídeo aí, um pouco tempo atrás, sei lá, um ano atrás e tal, mas que foi visto com muito ceticismo pela comunidade. E tem um monte de gente que está buscando o tal do vídeo, que seria o vídeo autêntico da criatura, né? E que nunca aparece e talvez nunca apareça, porque talvez realmente não tem nada para ser visto. Mas, inclusive, uma parte dos ufólogos, tem um grupo específico aí, não vou dar nome de ninguém, mas quem é do meio sabe, que hoje está cética em relação ao caso Varginha. Fala, acho que nada aconteceu. Sabe? Então, é um caso que para mim está em aberto, porque no mínimo uma coincidência super interessante aconteceu, né? É a possibilidade mais simples. E que tem uma parte que a gente não vai saber por que o avião lá teria pousado em Viracopos sem ter a documentação correta. A visita lá dos oficiais lá para inaugurar um suposto sistema de computadores lá em Campinas, né, aconteceu na mesma época, uma reunião de alto escalão lá. Por que os caras foram lá inaugurar um sistema de computador? É estranho, mas não é impossível. Sabe aquela coisa? Mas é esquisito. Mas aí é esquisito também em parte por essa nossa tendência de querer juntar as coisas. Se fosse só isso, imagina, não aconteceu nada de Varginha, só os oficiais foram lá para inaugurar o sistema de computadores. A gente ia falar, esquisito, mas os caras estavam afim de fazer turismo aqui no Brasil, estavam afim de passear, sei lá. Entende? A gente não ia ligar. A questão da universidade lá da Unicamp
É curioso isso, né? Que teve uma sala e que fizeram uma suposta autópsia ou tentaram dar um brigadeiro, uma banana, sei lá, tem um monte de história assim. Sim. Que, assim, eu tava vivo em 96, muito vivo e lúcido, porque eu nasci em 82, né? Mas acho que já haviam câmeras, príncipe de segurança nessa época, com certeza, nas portas, assim, né? Iam entrar, iam desligar, por quê, como, assim, são lacunas que ficam, né? Uma sala secreta que ninguém viu um caminhão entrando, um monte de cientista, assim, tudo foi feito na surdina, como é que foi isso? Então, tem isso, mas tem muitas pessoas que dizem que viram, né? Esse que é o Não, ponto, aí né? já ajuda, né? Então, mas aí entra o negócio da evidência anedótica, de novo. Só fala. É uma fala, que pode ser verdade, mas pode não ser. Como é que você demonstra? Então, mas Que uma ela é? câmerazinha de segurança em um posto de gasolina ou qualquer lugar que passou um cara. Porque eu vi um documentário na Discovery Channel que fala desse pouso de um bombardeiro americano lá, que meio esquisito isso aí também, né? É aquele avião grandão que, Que dá pra falaram que transportar um carro. levaram o bicho pra lá. Tem essa história. Tem essa história, pô, assim, brincadeira, né? Um cara vai trazer um bombardeiro americano pra nada, que o negócio é caro pra fazer essa operação, pra nada, pra tipo, pousar lá, ele foi pegar um milho lá, assim, meio estranho isso aí, né? Sim. Mas aí, pensando do ponto de vista científico, entra aquilo que a gente tinha falado antes, da incerteza. É. Então, assim, se o Popper tá certo, eu concordo com ele, de que para seguir a lógica científica você tem que abrir mão da certeza e da verdade, já que a gente trabalha com a diminuição da incerteza, mas sempre tem uma margem de erro lá. Sim. A gente e isso é um conselho que eu dou para as pessoas, a gente tem que aprender a lidar um pouco melhor com a incerteza, sabe? Com não saber. É muito difícil para as pessoas lidarem com não saber. A gente quer resposta. Sim. Sabe? E fica incômodo se fica aquela lacuna ali. Mas um dos grandes problemas, se você não administra esse incômodo, é que você tá uma vítima fácil para comprar qualquer explicação que te derem. Sim. Se você não souber lidar com a incerteza, alguém que te oferecer uma certeza, você vai pegar. Você pega. E que pode, obviamente, ser uma certeza até correta, vai que, né? Mas pode também ser uma certeza falsa, uma certeza ilusória. Então, a gente sempre tenta administrar a incerteza. E quando eu viro para você e falo, olha, eu não sei o que aconteceu em Varginha, eu tô relativamente tranquilo com isso, sabe? Eu posso morrer sem saber. Sim. Eu gostaria de saber, claro que eu gostaria de ter uma resposta mesmo, ó, o que aconteceu foi exatamente isso. Seria ótimo. Mas se eu morrer sem saber isso, tá, eu lido com isso. Outro problema também, que é outra questão, na verdade, é a questão de que prorrogaram no governo o caso, né? Então, se não tivesse absolutamente nada, ou também cria uma possibilidade de você criar algo maluco para as pessoas pensarem sobre ele, porque se não tivesse nada, falando não tem nada, leiam aí à vontade, não, ia acabar e prorrogaram por mais 30 anos. Então, mas tem um detalhe aí, até onde eu sei, eu posso estar errado aqui, tá? Porque eu não sou do direito, mas até onde eu vi, inclusive eu ouvi lives na internet, até o Birajara Rodrigues, que foi o descobridor do caso principal, junto com o Vitório Pacatini, o Birajara Rodrigues participou de algumas dessas lives discutindo essas questões. Pelo que eu entendi, o que acontece é o seguinte: tinha um prazo de 25 anos de sigilo previsto. Então, 96, né? Então, 96 dá 2000 e... eu tô ruim de conta aí. 2000 e... quanto que dá isso? Deixa eu ver. É só jogar 25 anos em 1996, dá 2021. 2021, exatamente. Isso. Tamo bom de matemática aqui. Tamo horrível. Então, em 2021, cairia o sigilo. Sim. Mas aí o que acontece? Chegou 2021 e não veio nada. Só aquilo que a gente já sabia, o inquérito lá da ESA e tal, da Polícia Militar, aquilo ali que a gente já sabia. Uhum. Aí qual que é a inferência? Esse que é o problema, né, da certeza. Se você tem certeza de que o caso aconteceu mesmo, e aí chega 2021 não liberaram nada, estão escondendo. A ideia é essa. Mas você percebe que isso é uma conclusão? É uma conclusão. Porque vamos imaginar por um momento que o caso não aconteceu. Não tem nada para liberar. Então realmente ia passar 2021 e não ia haver nada. Entende? Que tem uma conclusão em cima do... Tem um fato que chegou 2021 não liberaram nada de extraordinário. Aí vem uma conclusão em cima disso que o caso existe, não liberaram, logo estão escondendo. Então, assim, aparentemente, pelo que eu entendi dos meandros aí, não teve nada documental falando assim, ó, prorrogamos por mais 25 anos, sabe? Isso foi uma inferência, isso foi uma conclusão até onde eu sei, em cima do... Ou pode ser alguém do governo falando, nós que temos o poder e vocês fiquem aí com a pobreza mental de vocês aí, pronto, simplesmente para reter o poder e falar que nós temos o mistério e não vamos revelar. E qual é o mistério? Nenhum. Às vezes pode ser isso uma também. grande trollagem, assim. Vai saber. Assim, é uma hipótese pequena, muito mínima,
mas Não é impossível, né? não é impossível. Mas aí que tem um ponto legal pra gente conversar, que talvez até poderia ser um assunto pra depois, pra um outro dia, sei lá, que são as teorias da conspiração, né? Isso aí a gente na psicologia adora a teoria da conspiração. Assim, a gente detesta a teoria em si, mas a gente adora estudar. Porque tem uma lógica aí no que você está dizendo que é muito potencialmente aprisionadora. Porque se você embarca na ideia de que os caras, não estou dizendo você, alguém que está nos ouvindo e tal, embarca na ideia de que os caras estão escondendo, você vai ficar o resto da vida pensando isso, porque nunca vai ter evidência que vai contra o que você quer dizer. Qualquer coisa que acontecer, para você vai ser uma prova de que a conspiração existe. Então, se não vê nenhum documento à tona, a conspiração existe. Se vê algum documento à tona, tá vendo o documento que ele estava escondendo antes? Então a conspiração existe. É o que a gente chama de uma crença não falseável. Você não consegue demonstrar que ela é falsa. E as teorias da conspiração, quase todas, elas são assim. Elas não são falseáveis. E esse é um dos grandes perigos, não o único, mas um dos grandes perigos delas. Porque você pode ficar refém dela o resto da vida, porque absolutamente qualquer coisa que acontecer, você pode interpretar como prova de que a conspiração é verdadeira. É uma questão bem legal. Então, acho que esse cafezinho aqui foi incrível para a gente crescer, expandir a nossa consciência. Eu queria que você falasse, Léo, o seu Instagram para o pessoal te seguir lá. @ideltapsi, igual fala mesmo, I, letra I, e delta, igual escreve, psi, P mudo. E eu converso muito com as pessoas, tá, no privado, então mandem coisas pra lá, me xinguem, qualquer coisa a gente conversa por lá. Sou psicólogo clínico, às vezes as pessoas querem marcar também, entrem em contato comigo por lá. A gente pode conversar muito. Maravilha, então abençoados sejam todos vocês que assistem esse programa incrível que é o Café com o Guru no canal Alegria de Viver. Inscrevam-se aqui, comente, eu vou ler bastante, eu gosto muito disso. Gratidão, até a próxima, é isso aí.